Boa noite, irmãos. Convidaria os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 10 até o 17. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da série. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos ler também na Epístola aos Efésios, no capítulo 1. Primeiro o versículo 3 e depois dos versículos 11 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pai querido, nós mais uma vez te agradecemos por podermos separar esse tempo para meditar na tua palavra. E, Pai, nós queremos agora encomendar esses momentos nas tuas mãos. Nosso irmão já orou, mas nós queremos pedir que esses versículos que lemos, e ainda outros que vamos ler, possam se tornar palavra viva, e que tu, Senhor, unja a tua própria palavra, de maneira que ela venha do céu, realize a tua obra nas nossas vidas, individuais e como corpo teu, corpo de Cristo. E isso retorne para ti como glória, para a satisfação do teu coração. Senhor, entregamos esses momentos nas tuas mãos. Entregamos o nosso desejo de experimentar, entrar e possuir Canaã. E te agradecemos, porque é tu que vais adiante de nós nessa caminhada. Fazemos isso, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Nós estamos meditando no livro de Josué. E hoje chegamos aos capítulos de 3 a 5. Então, muito brevemente, só para, como estamos estudando um livro, gostaria de lembrar que estamos tratando da conquista de Canaã, relatada por Josué, né? E, ao mesmo tempo, estamos fazendo isso na perspectiva de que este livro do Antigo Testamento ele deve ser interpretado na linguagem do Novo Testamento. E existe uma relação muito íntima entre o livro de Josué e a Epístola aos Efésios, né? O livro de Josué fala das riquezas de Canaã. E a Epístola aos Efésios fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Nós já vimos que Efésios repete 5 vezes esse termo riquezas, na sua primeira parte, Efésios 1 até 3. Logo em seguida, em Efésios, nós vemos, a partir do capítulo 4 até o 6:9, que somos chamados, já que temos tantas riquezas em Cristo, a andar de acordo com o chamamento, com este chamamento, com estas riquezas que recebemos, né? É por isso que temos que entrar na terra de Canaã, pois estas riquezas estão lá dentro. E é isso que Josué nos mostra, seus capítulos de 1 a 5. Então, aqui nós vemos esses paralelos. Se nós ficarmos andando em torno de nós mesmos, em torno dos nossos pecados e necessidades, nós jamais vamos entrar em Canaã e morreremos no deserto. Por isso, somos chamados a entrar em Canaã, a descobrir e experimentar esse plano mais elevado da vida cristã. Contudo, logo que entramos em Canaã, descobrimos que lá há uma luta tremenda. Não contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Essa luta é o que trata Efésios, no capítulo 6, 10 até o 24, parte final da epístola. E é o assunto de Josué, do capítulo 6 até o final do livro, capítulo 24. Então, esse é um paralelo que existe entre estes dois livros da Bíblia. Queridos irmãos, esse assunto da vida cristã no plano mais alto é um assunto de enorme atualidade. A palavra de Deus nos mostra que há essa vida para ser vivida num plano mais elevado, num plano celestial. A palavra de Deus nos deixa claro que isso não é algo reservado para uma espécie de elite espiritual. Não, isso é algo que é reservado por Deus. É o propósito de Deus que todos nós entremos em Canaã. Deus queria que todo o seu povo entrasse. E, ao fim, quando a segunda geração chegou às campinas de Moabe, toda ela entrou. E nós damos glórias a Deus por isso. Então, essa vida elevada não é exclusividade, privilégio de uma casta especial, sabe-se lá composta por quem? Não. Esse é o chamamento para todos. Existe uma vida cristã de céu na terra. E essa vida é para ser vivida aqui e agora. Efésios trata dessa vida vencedora. Assim como o Sermão do Monte, as demais epístolas de Paulo, como Romanos, Gálatas, Filipenses, Colossenses, as epístolas de Pedro, João, a epístola aos Hebreus e o livro de Apocalipse. Nós somos chamados a viver essa vida. Todos nós. Mas será que nós cremos nisso? Ou será que nós estamos olhando para nós mesmos? Para aquilo que nós podemos fazer, para a nossa experiência espiritual? Será que nós estamos olhando ao redor na igreja com olhos terrenos, vendo tanto fracasso, tanta limitação? Será que tudo que a Bíblia diz nesse sentido é uma utopia? E estamos condenados a viver no deserto, admitindo o nosso fracasso pessoal e o fracasso da igreja em geral? Será que nós devemos nos contentar e viver da melhor forma que pudermos e suportar a mediocridade geral até que o Senhor nos leve? Será isso? Negar que há uma vida vencedora seria negar
o chamamento a Canaã. Seria negar a experiência que o próprio povo de Israel teve ao entrar em Canaã, liderado por Josué. Seria negar a realidade das Escrituras. Seria dizer que o Sermão do Monte não é para os nossos tempos. E já houve aqueles que afirmaram isso, que esse sermão é para o reino milenar. Não, irmãos. Se nós fizermos isso, nós vamos nos juntar àqueles 10 espias que reconheceram que a terra era boa, maravilhosa, mas julgaram impossível entrar lá. Impossível conquistar aquela terra. Contudo, nós estamos aqui estudando Josué no espírito de Josué e Caleb. Os 2 espias que creram que era possível vencer os adversários e possuir a terra. Por isso que nós queremos estudar o livro de Josué. Queremos saber como é que nós podemos entrar em Canaã e tomar a nossa herança em Cristo. Quando nós conquistamos a nossa herança em Cristo, nós vamos descobrir que o Senhor também está conquistando a sua herança em nós. Quando nós estamos combatendo o bom combate do Senhor, batalhando em Canaã, pela conquista daquelas cidades, pela conquista das riquezas de Cristo, para nos apropriarmos dela, não somente para nós, mas para a igreja. Então, nós descobrimos que não só nós estamos tomando a nossa herança, mas o Senhor também está construindo a sua herança em nós. Isso quer dizer glória para Ele. Então, nós queremos, como Josué e Caleb, experimentar essas riquezas insondáveis de Cristo. Nós queremos conhecer os lugares celestiais, dos quais Efésios fala tantas vezes. Que lugares são esses? Nós somos colocados lá. Nós fomos assentados nesses lugares. Será isso uma ficção? Não, irmãos. Isso é um lugar onde nós fomos colocados. Precisamos experimentar, conhecer, nos apropriar disso. E desejamos que os nossos irmãos da igreja também conquistem isso. Este é um assunto de ambição. Se você crê nesse tipo de vida, você vai desejar esse tipo de vida. Se você não crê, é evidente que você não vai ter desejo. Já vimos que Josué, o homem Josué, é um tipo daqueles que tomam para si o chamado para entrar em Canaã e possuir a terra. É por isso que nós vemos em Josué a atitude de um guerreiro, mas não somente um guerreiro, mas também vemos nele o espírito de permanência, o espírito daquele que permanece em Cristo, que tem uma comunhão contínua com o Senhor. Esses 2 fatores, ser um guerreiro e ter um espírito de comunhão, que permanece na presença do Senhor, levou Josué a ser um homem de fé. A fé na invisível mão de Deus, que nos conduz adiante nas suas vitórias. O nome Josué significa Jesus. Vocês sabem, isso está escrito lá em Números 13, 16, que Josué tinha outro nome antes. Seu nome era Oséias. Oséias significa Salvador. Mas Moisés mudou o nome dele para Josué. A diferença é que Josué significa Yahvé, ou Jeová é Salvador. Essa mudança de nome é muito significativa, irmãos, porque em si mesmo Josué jamais seria um Salvador. Nunca nós poderemos entrar e possuir Canaã por nós mesmos. Mas nós recebemos a vida do Senhor. O Senhor é o Salvador. E essa vida é uma vida vencedora. É uma contradição vivermos uma vida de derrota, de mundanismo, de mediocridade, quando temos em nós uma vida vencedora. Precisamos aprender a viver por meio dessa vida, a cooperar com essa vida, a permitir que essa vida se manifeste e cresça em nós, porque essa vida é a vida que ingressa em Canaã. É a vida que vence em Canaã.
Portanto, Josué tipifica um homem em Cristo. E sabemos que ele, Cristo, vive em nós. E pela manifestação da sua vida, seremos feitos guerreiros do Senhor. Aqueles que têm uma disposição de luta, aqueles que olham as coisas da vida na perspectiva celestial, como uma carreira de conquista para o Senhor. Nós sabemos que isso é espiritual. Por causa da vida do Senhor em nós, nós também teremos o espírito de permanência e aprenderemos a permanecer, a ter uma comunhão constante e contínua com Ele, a ter momentos a sós em que ouvimos Ele. E aí nós vamos crescer na fé de Josué e Caleb, que é a fé que considera os adversários, as adversidades, os obstáculos, como comida. Vocês lembram, né? Foi o que Caleb disse ao voltar, que os nossos adversários serão comida para nós. Essa é a atitude de fé. E a vida do Senhor em nós que nos dá essa condição de entrarmos em Canaã. Na última vez nós vimos o capítulo 2 e o início do capítulo 3. Nós estamos entrando no livro, né? O capítulo 1 nos fala de Josué, do seu chamamento e daquilo que Deus falou com ele, o Senhor falou com ele, né? No capítulo 2, nós temos aquele episódio da visita dos 2 espias a Jericó. E lá eles encontram Raabe. E nós vemos aquela maravilhosa história de redenção, né? E o testemunho que Raabe dá a respeito do que os iníquos sabiam a respeito do mover de Deus. Aqueles espias trouxeram um testemunho de encorajamento, porque Jericó, aos olhos de Israel, parece muito poderosa. Suas altas muralhas parecem impossíveis de ser vencidas. Como Israel vai enfrentar aqueles adversários? No entanto, as aparências enganam. Lá dentro de Jericó, os cananeus estavam aterrados e já não tinham mais nenhum ânimo. Eles estavam sabendo a história do povo de Deus. Eles estavam sabendo o percurso de Israel desde a saída do Egito, quando o Mar Vermelho se abriu. Eles cruzaram e o mar engoliu o exército de Faraó. Eles sabiam que esse povo, ainda que tenha demorado aqueles 40 anos, chegou perto da terra de Canaã. E esse povo venceu Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, de forma avassaladora. O Senhor deu a vitória para eles. E esses 2 povos foram derrotados completamente. E agora ali estavam eles diante do Jordão. Eles estavam aterrados com o que ia acontecer logo adiante. Portanto, essa lição nos mostra: não fiquemos assustados com as aparências do mundo hoje. Não fiquemos assustados com as adversidades e com os impedimentos que parecem nos impedir completamente de sequer pensar em Canaã. O mundo hoje parece tão dominante, tão irresistível. Aos olhos desse mundo, o nosso testemunho de vida parece algo cada vez mais ridículo. É assim que o mundo quer que nós vejamos. Satanás nos faz crer que nós somos gafanhotos. Mas isso não é verdade. Satanás sabe que o seu fim se aproxima. Ele ruge como leão, mas não é leão. Nós sabemos quem é o leão. Nosso Senhor é o leão, da tribo de Judá. As pessoas desse mundo parecem desafiar a fé. Mas um grande número, a grande maioria delas, estão apavoradas com as incertezas do presente. E principalmente do futuro. E essa pandemia
revelou isso. Portanto, não tema os verdadeiros adversários, os principados e as potestades. Eles são oponentes já vencidos. E eles se desmancham quando a vitória de Cristo é declarada em espírito e em verdade. Essa é a lição do capítulo 2. Nos capítulos 3, 4 e 5, nós entramos numa outra fase, que é uma série de preparativos para o combate que vai começar. Esses capítulos, nós ainda não temos neles combates. Os combates vão começar no 6, quando nós vemos Jericó sendo enfrentado. Mas os capítulos 3, 4 e 5 nos mostram uma série de fundamentos muito importantes, que são necessários para entrarmos em Canaã e para conquistarmos aquilo que devemos conquistar nessa terra. Aquelas cidades que são representativas das riquezas de Cristo e que devem ser todas tomadas, possuídas, para que nós sejamos cheios de Cristo, para que nós entremos numa experiência mais profunda de Cristo. Então, avancemos para ver o que são esses preparativos, de modo que possamos, de uma vez por todas, começar a batalhar a partir de Jericó e daí adiante. No capítulo 3, que já vimos um pouco, nós tratamos da Arca da Aliança, vimos isso na última vez, e esta arca é um tipo de Cristo. Nós vimos a encarnação de Cristo na madeira, que é o material básico da arca, e a madeira fala da humanidade, enquanto o ouro finíssimo que a recobre por inteiro fala da sua divindade. Cristo se fez carne. O Criador se fez criatura. E nessa junção, nós vemos o homem perfeito, segundo o coração de Deus. Isso é maravilhoso. Nós também vimos o propiciatório, ou a tampa da arca. A tampa da arca, irmãos, ela nos fala do sangue derramado, que o nosso Senhor verteu por nós, ao oferecer na cruz a sua humanidade perfeita. Vimos essa salvação tão maravilhosa, tão completa, pelo sangue derramado, porque ele, o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem agradável ao coração de Deus, se fez sacrifício e ofereceu a sua vida por nós naquela cruz. Ele é o nosso propiciatório, ele é a nossa propiciação. Vimos também a sua provisão de vida para nós no conteúdo da arca. O maná, que nos fala do pão da vida. Ele é o nosso pão da vida. O bordão de ouro que floresceu, o bordão de Arão. E ele, a nossa ressurreição. E vimos também a lei de Deus, que ele cumpriu e cumpre em nós. Esse é o nosso maravilhoso Salvador. Tudo isso que a arca nos mostra deixa claro, irmãos, como nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Quão amplo é a sua pessoa, a sua obra, a sua provisão. Essa é a nossa arca. E é essa arca que vai nos levar para Canaã. A arca não é algo estático, parado. A arca, ela se move, se moveu com o povo no deserto. E agora ela vai se mover para entrar em Canaã. Nós devemos seguir essa arca. Para isso, precisamos contemplar essa arca a alguma distância, pois nós precisamos acompanhar os movimentos da arca. Josué mesmo nos diz, no capítulo 3, versículo 4, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo que haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes.
O caminho do nosso Senhor, o caminho que nosso Senhor nos conduz, é um caminho que nunca passamos antes. Meus irmãos, mesmo que já tenhamos andado 30, 40, 50 anos com o nosso Senhor, esse caminho será um caminho nunca conhecido antes. É um caminho sempre novo. Nós jamais podemos antecipar o caminho do nosso Senhor. Nunca nós seremos sábios ou espirituais ao ponto de podermos dizer, nós já sabemos para onde ele vai. Não. O seu caminho é por demais maravilhoso e elevado. E por ser tão celestial, esse caminho exige constante atenção, olhos fixos no Senhor. Devemos ser seguidores dele, por onde quer que vá, como diz Apocalipse 14:4. Isso se chama conhecer e andar nas regiões celestiais em Cristo. Hoje, devemos olhar o caminhar do Senhor, mas, ao mesmo tempo, podemos também nos achegar a Ele. Devemos entender onde Ele vai, mas podemos também chegar pertinho, ter comunhão próximo dele. Ele abriu agora o novo e vivo caminho. Então, por um lado, contemplamos a Ele de longe, sim. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos sobre a sua vida nos evangelhos, quando nós lemos a palavra profética sobre ele, quando nós lemos a sua vida explicada nas epístolas, nós o contemplamos na sua humanidade, vivida 2000 anos atrás. Nós vemos ele de longe. Quando nós contemplamos o Senhor naquilo que é somente dele, nós também o contemplamos ao longe. A sua obra redentora na cruz. Ele foi até lá sozinho. Ele pagou aquele preço só. Isso é algo só dele. Nós o contemplamos de longe. Sua ressurreição. Ele ressurgiu dos mortos. Ele desceu até a morte. Ele venceu a morte. Ele ascendeu ao céu. Ele está em glória no trono da majestade. Isso contemplamos de longe. Mas também se achegue a ele de perto, constantemente, para ouvir a sua voz. Assim, com essas duas atitudes, olhando ele de longe, olhando a sua glória terrena, a sua glória divina, mas também se achegando confiadamente ao trono da graça. Desse modo, nós seguimos a nossa arca para entrar em Canaã. Então, agora vamos seguir adiante, porque queremos ver a passagem do Jordão. O texto que lemos fala sobre este momento. Eu gostaria de mostrar algumas imagens para os irmãos. Será que os irmãos estão olhando? Está bem? Bom, esse é um mapa de Israel, da Terra Santa, na época bíblica. Então, aqui vocês veem, né, o mar Mediterrâneo aqui, terra de Israel, e aqui vocês veem o Jordão, nesse ponto aqui, ó, que o mouse está passando. Você ouviu o Jordão? Ele, na verdade, nasce lá em cima, né? Aqui, nessa cadeia montanhosa aqui, que tem os montes do Líbano, o Monte Hermon. Ele nasce por aqui, ele desce até o Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia ele desce até o Mar Morto, né? Onde ele deságua, né? Então, aqui nós temos a divisão entre aonde os israelitas estavam em Moabe, né? Nas campinas de Moabe, e a Terra Prometida, Israel, né? Aqui, então, as campinas de Moabe, dá para ver o ponto aonde Israel estava. Estão vendo aqui o Monte Nebo, aonde Moisés faleceu, foi chamado por Deus para estar lá, aonde ele viu a terra, aqui de cima ele viu
a terra prometida, e o povo aqui das Campinas de Moabe avançou e cruzou o Jordão por aqui. Né? E daqui, então, nós vemos Jericó. Ao oriente de Jericó, em algum lugar aqui, o acampamento de Gilgal foi estabelecido. Então, aqui para trás, vocês veem as montanhas da Judéia, onde está Jerusalém, Belém, Hebron, né? Siquém, aqui o Monte Gerizim, o Monte Ebal. Desculpe. Aqui, este gráfico mostra o Vale do Jordão. Então, lá em cima, vocês podem ver o Mar da Galileia. Lá está o Mar Mediterrâneo, mas aqui está o Mar da Galileia, o Monte Hermon, né? O Jordão. Aqui vocês veem o provável local onde estava a cidade de Adã, né? Aonde as águas foram cortadas. O Jordão segue descendo aqui e chega até bem perto aqui do Mar Morto, que foi o local aonde eles cruzaram. Né? Então, aqui vocês veem a localização, né, neste gráfico colocado aqui, né, a cidade de Gilgal, e aqui Jericó. Né? Interessante nesse mapa ver aqui Jericó com essas duas linhas de muralhas, né? E a cidade aqui dentro. Né? Então, aqui o local onde eles atravessaram. Esse aqui é o Rio Jordão, na maior parte do ano, perto do Mar Morto. Isso aqui é na ponte que cruza da Jordânia para Israel. Se vocês olharem o rio, até fica difícil dizer onde é que está o rio. O rio está aqui. Eu imagino a decepção de muitos que não conheciam ainda em ver o Jordão como um riacho quase, né? Um pequeno córrego. Mas na maior parte do ano, essa porção do Jordão é assim. Né? Hoje em dia está pior com a diminuição das chuvas, né? Mas o Jordão é um rio que, na maior parte do ano, ele não oferece maiores dificuldades para uma travessia de quem queira passar de um lado para o outro. No entanto, isso aqui é o mesmo Jordão, no mesmo lugar. É uma cheia, quase 80 anos atrás, né, uma das cheias do Jordão, que acontece de vez em quando, aonde vocês podem ver o Jordão extravasado nas suas duas margens, né, inundando uma grande porção de território para os dois lados. Né? Então, o Jordão ele não é sempre aquele riozinho que vocês estavam vendo lá. Ele pode se tornar este rio. Quando os filhos de Israel foram atravessar, o Jordão estava assim. Porque aquela foto anterior é de uma inundação, mas aqui dá para ver o Jordão quando ele está com águas torrenciais. Né? Então, esse é o quadro quando o povo de Israel se achegou às margens do Jordão. Os torrentes jorrando. Vocês sabem muito bem que, como diz a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 15, ali diz, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. É os dias da colheita. Né? Nós sabemos que a colheita começa, né, março em diante. E nessa época, embora as chuvas intensas elas durem, em geral, até março, né, principalmente dezembro, janeiro e fevereiro, nessa região, né, nós sabemos que, quando vem a primavera, a época da cega, também começa o derretimento das neves do Hermon. E o Jordão, novamente, se torna caudaloso nessa época. Então, nessa época da cega, era a época em que o Jordão estava na pior condição possível para ser atravessado. Vamos retornar
aonde nós estávamos. Então, nós sabemos que eles estavam ali nessa época, provavelmente mês de março, abril, talvez início de abril. Nós sabemos disso porque a colheita começa nessa época, mas também porque eles celebraram a Páscoa, né? Se os irmãos estão lendo Josué, os irmãos que estão lendo Josué para aproveitar melhor esse estudo já devem ter visto, né? Que no capítulo 5 nós temos uma Páscoa, né? É logo que eles entram na terra que essa Páscoa é celebrada. Isso significa que eles estavam nessa época, março, abril, ali para atravessar o rio, né? E o Jordão, então, estava nesse período de muita correnteza e cheia. O que significa essa torrente de água? Aqui nós vemos que o Jordão significa o poder da morte. Porque o Jordão aqui significa o impedimento supremo para alcançar Canaã. O poder da morte, ele se lança contra o caminho daqueles que desejam entrar em Canaã. Como enfrentar esse poder da morte? Deus já havia dado promessa de que onde o pé deles pisasse, isso seria posse deles. Isso não se aplica a coisas terrenas, e tem muita gente que faz essa transferência, né, para coisas materiais, para ganhos materiais. Não, irmãos. Isso significa posse de coisas espirituais. Se nós temos interesse em posse de coisas espirituais, então nós vamos experimentar isso, colocar o nosso pé e isso se tornar nosso. O pé é um tema interessante em Josué, porque o Senhor disse que aonde eles colocassem o pé, isso seria a posse deles. E aí nós vemos depois os sacerdotes com a arca colocando os pés no Jordão. E o que acontece? Quando eles colocam os pés, segurando a arca de Deus, a água imediatamente é interrompida. Depois nós vamos ver Josué na terra, encontrando com o Senhor Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Nós vamos ver isso depois. O que ele diz para Josué? Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que estás pisando é terra santa. Então, essa questão de pisar dos pés é um tema interessante. Não sei se vamos poder ver isso, mas também é algo que os irmãos podem explorar, né? Nesse livro tão rico, né? O Senhor disse para eles, então, entrem, possuam, pisem, que é vosso. Né? Como passar aquela barreira? O povo já havia cruzado o Mar Vermelho. A geração anterior havia saído do Egito e cruzado o Mar Vermelho. E isso tipifica, irmãos, a saída do poder do mundo. A saída das garras do faraó do Egito. Agora, as águas do Jordão nos falam da entrada em Canaã. Então, o Mar Vermelho é a saída, o Jordão é a entrada. Saída do Egito, entrada em Canaã. São dois aspectos da mesma verdade do batismo. Um fala da saída do mundo para pertencer a Cristo. O outro enfatiza a entrada na plenitude de Cristo. Mas ambos esses eventos, eles são, na verdade, uma coisa só. Dois aspectos da mesma verdade ilustrados nessas duas travessias. Ambos se cumprem em nós, no nosso batismo. Queridos irmãos, é muito importante que nós tenhamos clareza quanto aos fundamentos da nossa fé. Nós estamos no limiar da terra de Canaã e queremos entrar. Mas, como vencer o poder da morte? Nós somos pecadores e nós sabemos
que a morte está presente diante de nós a cada momento por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa. Como vencer a morte? E aqui eu gostaria de que nós lêssemos um trecho do capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículos de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Pulando daqui para o versículo 11, irmãos, Romanos 6, de 11 a 14. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Queridos irmãos, essa é a realidade do batismo. Essa é a realidade daquilo que nós vemos acontecer ali no livro de Josué. O batismo, ele não é um rito religioso para se tornar membro de uma igreja. Tem muitos lugares que isso acontece. Você se batiza para se tornar membro da igreja. Não, irmãos. Todos nós já nascemos de novo dentro do corpo de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós já nascemos dentro deste corpo maravilhoso. Já estamos na igreja. O batismo também não é uma cerimônia mística, onde as pessoas são salvas. Como o ensino da regeneração batismal. Não, meus irmãos. Você é salvo quando você crê no Senhor Jesus. Quando você olha para ele e vê a morte expiatória, o preço pago, você recebe, então, pela fé nele, a salvação eterna. Não. O batismo, irmãos, é um testemunho que você dá aos homens, ao mundo e às potestades, de que você não pertence mais ao mundo, mas a Deus. Você deixou aquela confraria, aquele grupo de interesses, de amores, de negócio, você deixou para trás aquilo e agora você pertence ao Senhor. Muitos de nós, quando fomos batizados, tínhamos muito pouca noção de tudo o que estava inserido no batismo. Mas, queridos irmãos, isso não anula o nosso batismo se o fizemos em fé. O que importa é que nós temos que crescer na plena compreensão do nosso batismo, em realmente entender e tomar posição na realidade deste batismo. E aí que nós vemos, irmãos, nós não precisamos nos batizar de novo, não, mas nós precisamos viver como se essa verdade do batismo fosse algo renovado nas nossas vidas, momento após momento. Como se essa posição de termos sido
libertados pelo Senhor do mundo e da tirania de Faraó, Satanás. Nós precisamos que isso seja renovado e que nós tenhamos essa posição reafirmada diante dos desafios que nós enfrentamos. Será que nós estamos vivendo essa realidade hoje? Ou será que nós, depois do nosso batismo, voltamos ao Egito e estamos de novo amarrados às coisas desse mundo? Se for assim, será impossível atravessar o Jordão e ingressar na vida no plano mais alto lá em Canaã. Portanto, examinemos os nossos corações e voltemos ao Senhor nisso. Não podemos, irmãos, abdicar da realidade espiritual do nosso batismo. Ela deve ser renovada constantemente. No entanto, o batismo não é apenas isso. Não é apenas um testemunho de que não pertencemos mais ao mundo e ao príncipe deste mundo. Esse é o aspecto do Mar Vermelho. Mas aqui, quando cruzamos o Jordão, o aspecto que nós estamos vendo é esse que acabamos de ler em Romanos 6. Veja no texto que nós lemos em Romanos 6, de 1 a 6, as 4 menções, a nossa união com o Senhor na sua morte. Ali diz assim no versículo 3, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Versículo 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Versículo 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. E depois, no mesmo capítulo 6, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aqui nós vemos como nós somos unidos na morte do Senhor. Normalmente, nós pensamos no sacrifício do Senhor somente no seu primeiro aspecto. Ele morreu por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos livrou do inferno. Isso é maravilhoso, mas existe um outro aspecto. Não apenas ele morreu por nós, mas ele fez algo em nós. Nós somos unidos com o Senhor na sua morte. Esse é o significado da travessia do Jordão. Veja, a arca, assim que os sacerdotes tocaram o rio com seus pés, ele foi parado completamente. Essa travessia foi diferente da travessia do Mar Vermelho. Se vocês olharem na internet, irmãos, vocês vão ver muitos desenhos, pinturas de 2 paredes de água no Jordão abertas e o povo passando. A travessia do Jordão não foi assim. O rio foi cortado cerca de 30 quilômetros acima daquele lugar onde eles estavam. O leito secou totalmente. Quando os sacerdotes tocaram com seus pés no Jordão, o rio parou lá em cima. A correnteza foi diminuindo, 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 até que o leito secou totalmente. Os israelitas cruzaram um leito seco. Não havia água alguma. A morte foi completamente apartada deles. Porque a nossa arca venceu a morte. E a nossa arca desceu aquele leito seco e lá ficou como garantia que aquelas águas não voltariam. E enquanto a nossa arca está lá, no lugar de morte, as águas do Jordão não voltam. O Senhor fez o Jordão parar. Nós não sabemos como. Muitos cientistas cristãos dizem que provavelmente houve um terremoto mais adiante que bloqueou o rio e que logo em seguida
no tempo apropriado, no tempo permitido pelo Senhor, trouxe de volta a correnteza. Isso aconteceu outras vezes na história, inclusive no século passado. Mas dessa vez foi um milagre da mão de Deus. A arca venceu a morte. Hebreus 2,14 nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O nosso Senhor, a nossa arca, venceu a morte. A arca desceu ao fundo do leito do rio. Isso fala da morte de Cristo. Quando a arca permaneceu lá, no fundo, isso fala do sepultamento de Cristo. Mas depois a arca subiu de lá. E isso nos fala da ressurreição de Cristo. Essa é a obra de Cristo por nós. Esse é o aspecto objetivo. O Senhor foi sozinho até aquela cruz. Tomou sobre si o pecado do mundo e pagou o preço da nossa redenção. Ele desceu ao Hades, mas a morte não o pôde reter. Ele ressuscitou e ascendeu ao trono, onde intercede por nós. Essa é a obra de Cristo por nós. Maravilhosa. Objetiva. Ela nos foi dada gratuitamente. O Senhor fez tudo. Mas existe um segundo aspecto aqui. Não foi só o Senhor que desceu até o fundo do rio e subiu. Enquanto o Senhor estava lá, através da arca, na morte, ele abriu um novo e vivo caminho. E agora, nós descemos o leito seco do Jordão e subimos. Nós passamos pela arca. E isso mostra a obra do Senhor em nós. Ele não somente fez algo por nós, mas agora ele faz algo em nós. E esse algo que ele faz em nós nos leva a recebermos a virtude da sua morte e a virtude da sua ressurreição. E isso é maravilhoso. Não apenas tivemos pecados perdoados, meus irmãos. Não apenas ele morreu por nós, mas nós morremos nele para tudo que é da velha criação. Não apenas ele ressuscitou e ascendeu aos céus por nós, mas nós fomos ressuscitados com ele. Isso é maravilhoso. Será que nós entendemos, irmãos, o significado do nosso batismo? Será que nós temos isso como algo claro para nós? Eu não diria claro, mas algo crescentemente mais claro. Nós precisamos meditar na obra de Cristo e na nossa inserção em vida nessa obra. Irmãos, isso não é apenas uma doutrina. Isso é uma realidade espiritual que nós precisamos experimentar para entrar em Canaã. Já morremos e já ressuscitamos. Sim, há o aspecto experimental dessa verdade. E já vamos tratar disso mais adiante. Mas antes, nós precisamos perceber que o fundamento da nossa experiência é, em primeiro lugar, entender que já fomos colocados na morte. Irmãos, nós não precisamos nos matar. Nós não precisamos ficar lutando contra o pecado, nos martirizando, procurando por ascetismo e por tantas regras terminar com a nossa natureza pecaminosa. Não, irmãos, nós precisamos primeiro entender. Já fomos colocados na morte. Você pode dizer assim, mas eu não me sinto morto, eu me sinto muito vivo com o pecado. Meu irmão, em primeiro lugar, entende. Você já foi colocado na morte em Cristo. Ele já fez isso por você. E também você já foi colocado na ressurreição em Cristo. Romanos enfatiza, nós vimos no texto que acabamos de ler, que precisamos saber isso.
Versículo 6 de Romanos 6. Sabendo isso. Precisamos saber. Essa é a lição do nosso irmão Martin Manini, aquele livrinho maravilhoso, A Vida que está na Nova. Em primeiro lugar, sabendo isso. Existe um fato real que precisamos estar conscientes dele. À medida em que sabemos isso, Romanos 6,11 diz, considerai-vos. Tomamos isso para nós, como realidade espiritual. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E, por fim, oferecei-vos, não como instrumentos de iniquidade, mas a Deus como ressurretos dentre os mortos. Então, meus irmãos, estas realidades do nosso batismo são fundamentais. Esse é o ensino de Romanos 6 a respeito do batismo. Eu espero que todos possam ter essa impressão de quão importante é a obra do Senhor por nós e em nós. Meus irmãos, as palavras estão sempre no tempo passado. Ele já fez isso. Ele já nos colocou na morte, na sua morte, inclusiva e poderosa. Ele já nos colocou na sua ressurreição, inclusiva e poderosa. Efésios 2, versículos de 4 a 6, também fala disso, quando diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo no tempo passado. Isso já nos foi dado, isso já é nosso. Meus irmãos, quando Paulo diz, lá no finzinho de 1 Timóteo, a seu cooperador Timóteo, toma posse da vida eterna, ele está falando disso. Nós precisamos tomar posse de tudo isso que já nos foi dado. É a nossa herança. E se nós tomarmos posse, Deus terá a sua herança em nós. Então, quando se trata de entrarmos em Canaã, o nosso batismo é muito importante. Medite sobre isso. Volte a essa maravilhosa verdade do batismo. Veja o que foi feito lá. Você já está dentro dessa verdade. Cristo por nós, Cristo em nós. No capítulo seguinte de Josué, capítulo 4, nós temos uma ilustração dessa identificação com Cristo. É uma ilustração muito interessante dessa questão da nossa identidade com a morte do Senhor e com a ressurreição do Senhor. Vamos ler 4, de 1 a 10. Tendo, pois, o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam estas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara.
e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Veja agora. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E ali estão, até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falar ao seu povo. O povo se apressou e passou. Versículo 15. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do Senhor que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram o seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Até aqui, até o versículo 20. Observemos os fatos que são narrados. O Senhor ordenou que 12 pedras fossem tiradas do fundo do rio, no lugar onde os sacerdotes pousaram os pés com a arca. E que essas 12 pedras fossem levadas por um representante de cada tribo ao alojamento em Gilgal. Essas pedras foram, portanto, tiradas do leito seco do rio. Eram pedras que estavam debaixo das águas do Jordão. Elas foram tiradas de lá e levadas para o acampamento. Depois disso, Josué toma a iniciativa. O texto não diz que foi o Senhor que requereu isso dele. Ele tomou a iniciativa de tomar outras 12 pedras. E ele leva essas pedras até o fundo do Jordão. E também as levanta em memorial, no mesmo lugar onde as outras pedras haviam sido tiradas. O que isso significa? Qual é o significado das pedras? Nós sabemos, né? Lá, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos de 4 a 5, Pedro nos diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós somos as pedras que vivem. Aquelas pedras retiradas do fundo do Jordão eram símbolos de realidades espirituais. Mas as verdadeiras pedras somos nós. Estas primeiras 12 pedras foram tiradas do lugar de morte, que é o fundo do Rio Jordão. E elas nos falam da nossa ressurreição em Cristo. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós fomos tirados da morte em ressurreição. Colossenses 3:1 fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Fomos ressuscitados. E essas pedras tiradas do fundo do leito falam da nossa experiência em Cristo Jesus. Nele, nós fomos tirados do lugar de morte e colocados no acampamento de Deus.
O tempo, aqui nesse texto de Colossenses, é pretérito. Fostes ressuscitados. Efésios 2:6, que já citamos, fala, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sempre é passado, não é futuro. É algo a experimentar agora. O Senhor, na cruz, ele nos tirou da morte e nos ressuscitou para andarmos em novidade de vida. E é por isso que nós podemos experimentar Canaã. Mas por que razão Josué adicionou as outras 12 pedras? O Senhor não mandou. Mas essas 12 pedras, elas foram provavelmente trazidas da terra de Moab. E elas foram colocadas no leito do rio, aonde a arca estivera. Essas 12 pedras, elas complementam a figura. E elas ilustram a nossa morte com Cristo. Nosso velho homem, ele foi colocado no lugar de morte pelo Senhor na cruz do Calvário. Colossenses 2:12 nos diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo. E essas 12 pedras, elas ilustram a nossa morte em Cristo. As outras 12, a ressurreição em Cristo. Colossenses 3:3 diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Queridos irmãos, há um aspecto experimental. E nós vamos falar disso. Mas para entrarmos na experiência, é muito importante que nós tenhamos o nosso coração alimentado nesses maravilhosos fatos da obra que o Senhor fez por nós. Ele nos incluiu na sua morte. E nós morremos com ele. Ele nos incluiu na sua ressurreição. E nós fomos ressuscitados e hoje podemos andar em novidade de vida. Porque a sua vida ressurreta está em nós. As 12 pedras que Josué colocou no fundo do rio, elas representam a resposta de um coração piedoso à obra maravilhosa que Deus fez em favor dos seus filhos. Deus pediu que fosse feito um memorial da ressurreição que ele nos deu em seu reino. Josué responde, fazendo um memorial da nossa morte nele, no Filho de Deus. É como se, diante de tão grande salvação, de tão grande dom que é a vida de ressurreição que nos foi dada em Cristo, Josué expressasse o seu desejo de se identificar com a morte inclusiva do Senhor Jesus, para que a sua vida se manifestasse em medida crescente. Estas últimas pedras nos falam da velha criação, do velho homem, que deve ficar submerso nas águas da morte. Josué nos diz que elas estão lá até o dia de hoje. E assim deve ficar a nossa natureza terrena, o nosso velho homem, nossa natureza carnal, ela deve ser mantida submersa nas águas da morte. Essa deve ser a nossa experiência diária. Por fim, nós queremos ver em Josué 4:20 a coluna. Aqui nós vemos, irmãos, que essas 12 pedras que foram tiradas do rio, elas foram levantadas em coluna. O versículo 20 do capítulo 4 diz: as 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Essa coluna deveria ser um memorial, para que os seus filhos perguntassem: o que significa isso?
Então, a história da travessia do Jordão seria contada. O Senhor abriu o rio, o Senhor secou o rio, e nós passamos para entrar em Canaã. O que significa a coluna? Nós estamos procurando ver os símbolos do Antigo Testamento interpretados pelo Novo Testamento. 1 Timóteo 3, 14 e 15 nos diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, o que é a coluna? A coluna é a igreja. Queridos irmãos, nós fomos tirados da morte. Na sua obra na cruz do Calvário, o Senhor nos incluiu na sua ressurreição, nos tirou do fundo do rio para nos erguer em coluna. Nós somos as pedras vivas e nós somos erguidos coluna. Nós somos salvos individualmente, mas ao sermos salvos, ao sermos tirados da morte, cada filho de Deus é edificado em coluna. É colocado na coluna, na igreja, para memorial e para testemunho. Irmãos, a nossa redenção tem o seu aspecto individual, sem dúvida nenhuma. Ela começa individualmente, mas a natureza dela é coletiva. Efésios 2, 19 e 22 fala disso. Quando diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É impossível entrar em Canaã individualmente. É impossível ser um vencedor individualmente. A vida vitoriosa, a vida no plano mais alto, a vida nas regiões celestiais, ela é coletiva. O povo de Deus tem que entrar em Canaã. A igreja de Deus deve entrar nas regiões celestiais em Cristo. Ela deve entrar, ela deve experimentar, conquistar essa terra. E isso é uma tarefa coletiva. Você precisa estar sendo edificado por seus irmãos e edificando seus irmãos da mesma forma, com a medida de Cristo que você tem recebido dele. Quando nós somos edificados pelos irmãos e edificamos os irmãos, quando existe esse compartilhar da vida de Cristo nas mutualidades, nos diversos dons, nos diversos ministérios e serviços da igreja, então se levanta esse memorial como expressão da presença de Deus no mundo, por meio do seu povo. Atentemos para a natureza coletiva da nossa salvação. O Senhor Jesus hoje está edificando a sua igreja. A noiva está sendo ataviada. O Senhor hoje tem a sua igreja de Filadélfia espalhada pela terra. Irmãos, interpretado historicamente, os capítulos 2 e 3, interpretado profeticamente, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são a história profética da igreja. Se nós tomarmos estas 7 igrejas, a última é Laodiceia, e, portanto, isso fala da igreja
que prevalece nos nossos dias. E ali nós vemos um cristianismo sem o Espírito de Cristo. Porque Cristo está do lado de fora. Um cristianismo que fala de Cristo, mas que não tem o Espírito de Cristo. Onde o Espírito de Cristo não é tocado. Nós devemos discernir isso, para não sermos enganados hoje. Isso é importante. Mas olhar só para isso, olhar só para a Laodiceia, não nos levará a Canaã. É preciso ver Filadélfia. É preciso ver ali em Apocalipse 13, 7 a 13, essa igreja que o Senhor amava. O Senhor diz, para que vejam que eu te amei. O Senhor amava essa igreja. E essa igreja, amada pelo Senhor, mostrava, pelo seu nome Filadélfia, o amor fraternal entre os irmãos. Ali a palavra de Deus era guardada. Ali havia perseverança. Ali o nome do Senhor não era negado. Essa igreja existe hoje. Pois lá o texto de Apocalipse 3 nos diz que o Senhor vai guardá-la até a sua vinda. Hoje existe Filadélfia. Meus irmãos, hoje o Senhor tem a sua coluna, o seu memorial. E é nessa igreja que ele tem hoje que Canaã é conquistada. Meus irmãos, que possamos estar vivendo Filadélfia. Que possamos, sejam 2 ou 3, ou muito mais, que possamos buscar do Senhor viver Filadélfia. E quando vivemos Filadélfia, vamos nos descobrir em Canaã. Então, poderemos conquistar a nossa herança para que o Senhor tenha a sua herança. Temos mais coisas para ver no capítulo 5 ainda, mas devido ao horário nós ficaremos por aqui, né? Vamos parar aqui no final do capítulo 4. E, ao final, eu gostaria de fazer de novo a pergunta que já fiz anteriormente. Será que nós estamos satisfeitos, meus irmãos, com o perdão dos nossos pecados? Com ser salvos do inferno e ter a garantia da vida eterna quando o Senhor nos chamar? Tudo isso é maravilhoso. O perdão dos pecados é algo maravilhoso. Ser livrado do inferno é algo maravilhoso. E ter a garantia da vida eterna é algo maravilhoso também. A pergunta é, será que isso é tudo? Será que, tendo ganhado isso pela graça de Deus, porque é o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, será que ficaremos aqui? Ficaremos frequentando reuniões, tendo alguma vida devocional e seguindo à frente do modo que der? Será que isso nos basta, irmãos? Qual é a nossa ambição? O que nós temos buscado? Do que nós temos ido atrás? Onde está o nosso coração, a nossa energia, o nosso tempo? Qual é a nossa ambição? Lembre-se, Canaã não é o céu. Canaã é o lugar das conquistas espirituais. Canaã é algo para conquistarmos aqui, agora, nesta vida. As riquezas de Cristo estão ali em Canaã. Será que fomos despertados para essa vida no plano mais alto? Josué e Efésios nos dizem que há esta vida, há esta experiência. Queridos irmãos, este é um caminho que nunca passamos antes. Precisamos acompanhar a nossa arca. Nosso maravilhoso Senhor, Ele se move.
Ah, irmãos, eu lembro lá em João 1, naquele momento, em que o Senhor Jesus vinha do batismo, e ele passou por João e por seus discípulos. E João disse a dois deles: Eis o Cordeiro de Deus. Eles já tinham ouvido isso antes. Mas agora, aquela sugestão, aquela afirmação de João. João não disse: vão até ele. Não, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele antes havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele só diz a primeira parte: eis o Cordeiro de Deus. E André e João, que já tinham de alguma forma sido cativados por aquela afirmação, seguem ao Senhor. Eles não sabem por quê, mas algo no seu coração os levou a buscar aquele homem. O Senhor se vira, percebendo que ele é seguido, e diz: que buscais? E eles dizem: Rabi, onde assistes? Onde tu estás residindo? Nós queremos estar contigo. E ele disse: vinde ver. E eles passaram aquele dia com ele. E depois de tudo aquilo que João viveu, ele pôde dizer no capítulo 1 do seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E mais adiante, no versículo 18, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai. Amados irmãos, essa é a nossa arca, o nosso maravilhoso Senhor. Ele se move, ele atravessou o Jordão, venceu a morte, em ressurreição, nos carregou com ele para a terra de Canaã. E agora ele nos chama a conquistar com ele. Esse é o fundamento para nós entrarmos na experiência de Canaã. Amados, em Canaã há muitas riquezas, há muitas cidades, dezenas de cidades. Todas elas representam as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Elas devem ser conquistadas uma a uma. Seus despojos devem ser levados para o Senhor. São riquezas, riquezas dele, e ele compartilha conosco. Queridos irmãos, Canaã nos chama, é um desafio. Há riquezas, maravilhas, há deleite, mas há inimigos, há batalhas. Você quer batalhar com o Senhor? Ele já venceu, e ele nos chama para esse caminho de vitória. Que nós sejamos encorajados a essa vida no plano mais alto, seguindo a nossa arca, o nosso Senhor, vencedor, que nos deu uma vida vencedora. Vamos orar. Amado Senhor, nos prostramos diante de Ti. Quão insondáveis são os Teus caminhos, quão grandes são as Tuas riquezas, quão maravilhosa é a Tua salvação, Tua redenção. Ó Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens os caminhos de doçura nas regiões celestiais. Ó Senhor, nos conduz, nós te pedimos. Queremos conquistar aquilo para o qual tu nos chamaste a conquistar. Queremos que tu tenhas em nós a tua herança.
que isso te dê glória. Então, que por meio da tua igreja, tu possas manifestar a principados e potestades, pela igreja, a tua riqueza, a tua glória, a tua majestade, Senhor. Oh, Pai, Senhor, nos encomendamos às tuas mãos. Continua a falar conosco através desse livro maravilhoso de Josué. E, Senhor, nos desafia cada dia, nas pequenas circunstâncias e nas grandes também, a vivermos uma vida no plano mais alto, a conquistarmos os nossos adversários e a experimentarmos das tuas riquezas. Ó, Senhor, nós te pedimos, confiamos no teu Espírito Santo e te agradecemos desde já. Ó, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus.